Bom dia, Rafael. Bom dia, Malu. Bom dia, Matheus. Ok. Obrigado. Estão me ouvindo direitinho? Beleza? Sim. Joia. Bom dia, então, para todo mundo. Bom dia, Leandra. Bom dia, Eric. Bom dia, professor. Tá me ouvindo direitinho aí? Tá ótimo. Beleza. Então vamos lá. Dei bom dia para todos que entraram aqui, sim. Só não ouvi Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Carlos. Beleza. Bom, vamos começar. O pessoal não chegou. Conforme eles forem entrando aqui na sala, eles vão acompanhando. Deixa eu ver, dá mais um tempo, só mais um minutinho para ver. Se eles. Se eles chegam aqui. Vamos lá. Bom, vamos. Pessoal, bom dia a todos. Nessa aula de hoje nós vamos passar alguns exemplos sobre trabalho para vocês, tá bom? Mas antes a gente precisa concluir a definição de trabalho. Então eu passei para vocês a fórmula de trabalho, né? Mostrei alguns exemplos rapidinho lá no final da aula. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, porque a componente da força que é aplicada na direção do deslocamento que será utilizada lá para calcular o trabalho. Bom, antes de passar para as situações, problemas lá, para os outros exemplos, eu vou mostrar para vocês a classificação do trabalho. Então, nós temos dois tipos de trabalho, tá? Então, o trabalho, ele pode ser realizado e promover duas situações diferentes, tá? Então, como é que se classifica o trabalho em relação a essas situações? Vejam bem, nós vamos analisar o que o trabalho pode fazer com relação ao deslocamento. Eu disse para vocês que só existe trabalho do ponto de vista físico quando você aplica a força e essa força é capaz de, a partir do ponto de aplicação, promover um deslocamento, como nas situações abaixo aqui. O indivíduo empurra uma máquina de salgadinho, de refrigerante, aquelas que você tem em hotéis, em aeroportos, tá? Ele está empurrando para a direita
e ela está, obviamente, deslocando para a direita em função das rodas que ela tem aqui. Na outra situação, ele está puxando uma caixa com determinado peso, né? E ele puxa para a esquerda, ela vai deslocar para a esquerda também. Então, nos dois exemplos aqui, nas duas situações, a força ela está favorecendo o deslocamento do corpo. Então, o corpo ele está realizando o trabalho no sentido do deslocamento. Então, a força apresenta o mesmo sentido do deslocamento, favorece o deslocamento do corpo e, consequentemente, é um trabalho motor. Então, trabalho motor é o trabalho positivo que favorece o movimento do corpo. Então, toda vez que o trabalho favorecer o deslocamento, você tem o que nós chamamos de trabalho motor. Ou seja, ele facilita, ele induz o deslocamento do corpo, certo? Então, o primeiro tipo de trabalho é o trabalho motor. Segundo tipo de trabalho é o trabalho que ocorre quando a força se opõe ao deslocamento, ou seja, ele diminui e prejudica o deslocamento do corpo. Quando você vê, por exemplo, um carro que se desloca com uma certa velocidade, o atrito entre a roda, entre os pneus e o asfalto, ele vai diminuir o deslocamento do veículo. Se não houvesse atrito, ele iria deslocar muito mais, certo? Claro que sem atrito, ele também não iria conseguir parar. Ele iria bater em algum obstáculo. Porém, o atrito, apesar de ser interessante e ajudar para manter o carro na pista e fazer o veículo parar, ele prejudica o movimento, porque ele atua no sentido contrário ao deslocamento. Então, quando a força atua no sentido oposto, o trabalho ele é negativo, tá? E ele é chamado de trabalho resistente. Por quê? Porque ele prejudica, dificulta o deslocamento, tá? Bom, o trabalho, nesse caso aqui do exemplo, é o trabalho da força de atrito. Observa que o carro desloca para a direita e o atrito está para a esquerda. Isso quer dizer que a força de atrito ela apresenta, em relação ao deslocamento, um ângulo de 180 graus, certo? Então, 180 graus é o ângulo formado aí entre a força e o deslocamento. Logo, se ele forma um ângulo de 180 graus, o cosseno de 180 vai ser menos 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você jogar na fórmula, trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo, trabalho vai ser força vezes menos 1 vezes D. Então, obviamente, o trabalho vai ser negativo. Então, o trabalho da força de atrito vai ser menos a força de atrito vezes o deslocamento, de onde vem esse menos do cosseno de 180 graus, que é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Cosseno de 180 é menos 1. No caso desse trabalho motor vai ser F vezes D. Não tem ângulo, porque a força é aplicada no sentido do deslocamento, e cosseno de zero vai ser 1. Força vezes D vezes 1 é igual a força vezes T. Então, trabalho motor é aquele que favorece o deslocamento do corpo e é um trabalho positivo. Trabalho resistente é aquele que dificulta o deslocamento do corpo e atua no sentido contrário, portanto, é negativo. Ok? E uma terceira situação é quando não temos trabalho. O trabalho ele vai ser nulo quando a força for aplicada perpendicular ao deslocamento do corpo. Então, se a força atua de forma perpendicular, isso significa que o trabalho vai ser nulo. Certo? Então, por exemplo, o halterofilista, ele aplica a força quando ele levanta o halter. Porém, se ele permanecer parado, a força ela está sendo aplicada com 90 graus, certo? Então, o cosseno de 90 vai ser zero vezes qualquer que seja a força aplicada, vai ser zero também, tá?
Então, não vai haver trabalho. Se ele estiver parado, só levantando o halteres, não tem nem deslocamento. Então, vai ser zero também. No caso do ventilador, por exemplo, a velocidade da pá faz ele girar, só que ele fica preso aqui pela força centrípeta. Ó. A força centrípeta também tem 90 graus. Qual o trabalho que ela realiza? Nenhum. O trabalho é zero da força centrípeta, porque ela é perpendicular à velocidade. Certo? Então, seria, por exemplo, aqui, imagine que o indivíduo estivesse puxando essa caixa cheia de peso. E aí, de repente, alguém senta aqui em cima da caixa. O peso da pessoa vai aumentar o trabalho que esse cara vai ter, porque ele vai ter que aplicar uma força maior. Porém, o peso dela vai atuar perpendicular aqui, certo? Então, o peso, quando a pessoa sentar aqui em cima, ela vai atuar com o peso aqui. E esse peso da pessoa, ou a pessoa que sentou em cima da caixa, ela não está realizando nenhum tipo de trabalho. Por que, que o trabalho do peso aqui é nulo? Porque ele está perpendicular ao deslocamento aqui do bloco, formando 90 graus. Então, força, peso, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90, que é zero, vai dar zero. Nessa situação, o peso não está realizando o trabalho, porque ele atua perpendicular ao deslocamento. Lógico que ele vai aumentar o trabalho do indivíduo aqui, porque ele vai ter que aplicar uma força maior. Mas a força-peso não realizou nenhum tipo de trabalho. Conseguiram entender isso aí, gente? Dúvidas sobre o tipo de trabalho? Então, Não, professor. trabalho ele pode ser classificado de duas formas, tá? Motor ou resistente. Trabalho motor, quando ele é positivo, a força está no sentido do deslocamento, favorece o movimento do corpo. Trabalho resistente, quando ele é negativo, trabalha no sentido oposto ao deslocamento, dificultando ou prejudicando o deslocamento do corpo, tá? E não temos trabalho quando a força é aplicada perpendicular ao deslocamento do corpo. Então, se a força está atuando com ângulo de 90 graus, trabalho é F vezes D vezes cosseno do ângulo. Como o ângulo é de 90, nós não teremos, o cosseno vai ser zero, nós não teremos trabalho sendo realizado. Ok? Beleza, né? Então, vamos ver aqui. Eu separei para essa aula de hoje uns exemplos. Deixa eu abrir aí. Deu uma travada, mas parece que agora voltou, né? Abriu aí para todo mundo os exemplos. Beleza? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Então, Sim. apareceu aí os exemplos para todo mundo? Apareceu, Carlão. Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Então, tem aqui alguns exemplos de cálculos de trabalho, tá? Pessoal, é muito importante essa parte de trabalho para vocês. Trabalho, energia e potência, porque esse assunto é um assunto que é muito cobrado, tá? Não só no vestibular, mas principalmente no Enem. Enem, essa parte de produção de energia, transformação de energia, trabalho e potência, principalmente potência proveniente de energia cinética e energia potencial gravitacional, que é produção de energia elétrica através de hidroelétrica, e energia elétrica também, consumo de energia elétrica. Esses cálculos caem muito no Enem. Então, a gente vai trabalhar bastante questões disso aí para vocês já irem se adaptando, tá bom? Então, esse assunto aqui é fundamental. Você tem que entender trabalho direitinho para poder entender potência e energia, certo? Então, qualquer dúvida, a gente vai trabalhar bastante questões, mas qualquer dúvida, vocês mandam mensagem lá no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês individualmente, certo? Então, primeiro exemplo, nós temos o seguinte: marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. O trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento. Essa alternativa é falsa. Por quê? Nós vimos que só existe trabalho do ponto de vista físico
se houver movimento. Então, o trabalho de uma força depende justamente do corpo entrar em movimento. Se eu aplico a força e o corpo não entra em movimento, não tem deslocamento, consequentemente, não tem trabalho. Então, a primeira alternativa está errada. Tá? Letra B. O trabalho é uma grandeza vetorial. Falso. Disse para vocês que o trabalho é uma grandeza escalar. A força é vetorial e é um produto entre a força e o deslocamento. Porém, o trabalho vai ser uma grandeza escalar. Então, é falso, ela não é vetorial. Você não precisa de direção e sentido do trabalho. Você precisa apenas do valor numérico e da unidade. Direção e sentido, você precisa da força para saber como vai ser o deslocamento do corpo. Mas o trabalho não precisa de direção e sentido. Letra C. O trabalho é definido como motor caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. Verdadeiro, acabamos de falar, né? Alternativa correta, letra C, pois o trabalho é definido como motor caso a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. Então, favorece o deslocamento do corpo, tá? Então, a resposta correta é letra C. O trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à distância percorrida. Falso, ele é diretamente proporcional aos dois. Trabalho é igual a F vezes D. Quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado também. E letra E, quando o trabalho é efetuado pela força-peso, depende apenas da trajetória percorrida no objeto. Falso, trabalho independe da trajetória percorrida. Ele depende do deslocamento. Lembra que a trajetória, você pode percorrer 40 metros para deslocar 10. Você pode percorrer 40 metros para deslocar nada. Então, a trajetória não influencia no trabalho. O que influencia no trabalho é o deslocamento realizado pelo corpo. Certo? Portanto, a letra E é falsa. Alternativa correta, letra C, como falamos aqui. Tá? Depois eu vou mandar essas questões com a resolução para vocês poderem estudar. Aqui tem comentando todos os itens, tá? Porque que são falsos, de acordo com o que eu falei aí para vocês. Beleza? Dúvidas na primeira? Pode seguir? Então, vamos lá. Segundo, não realiza trabalho. A força de resistência do ar, a força-peso de um corpo em queda livre, a força centrípeta em um movimento circular, a força de atrito durante a frenagem de um corpo, a tensão no cabo que mantém um elevador em movimento uniforme. Então, vamos lá. Para não realizar trabalho, a força tem que estar perpendicular ao deslocamento do corpo, certo? Nós vimos lá que o trabalho nulo quando a força é perpendicular ao deslocamento, certo? Bom, então beleza. Se você tem uma força de resistência do ar, o indivíduo cai de um avião, vai existir trabalho sendo realizado pela resistência do ar? Vai, tá? Por quê? Porque quando ele desce, a massa de ar empurra ele para cima. Isso vai realizar um trabalho diminuindo um pouco a velocidade de queda dele. Não é muito acentuado porque o corpo é pequeno. Mas quando ele abre o paraquedas, ele capta uma massa de ar maior e essa força de resistência do ar, quando ele aciona o paraquedas, reduz ainda mais a velocidade que ele vai cair. Então, a força de resistência do ar realiza o trabalho, sim, em algumas situações, tá? B. Força-peso de um corpo em queda livre. Se o corpo cai, quem puxa o corpo para baixo é justamente o peso do corpo. Então, nesse caso, o peso está no sentido do deslocamento. O peso está para baixo e o corpo está caindo, deslocando para baixo. Então, tanto o peso quanto o deslocamento é para baixo. Então, a força, peso e o deslocamento são para baixo. Logo, o peso está realizando o trabalho também. A força centrípeta tem um movimento circular. Se o movimento é circular,
eu disse para vocês que a velocidade é tangente e a centrípeta aponta para o centro da curvatura, para que o indivíduo possa mudar a direção e sentido da velocidade e, consequentemente, realizar a curvatura. Logo, a força centrípeta ela não realiza trabalho. É aquele exemplo do ventilador que eu mostrei lá no último slide. Então, a força é perpendicular à velocidade e ela não realiza trabalho. Durante a frenagem, o atrito realiza trabalho, eu mostrei para vocês, trabalho resistente, que é oposto ao movimento, e a tensão no cabo que mantém o elevador em movimento uniforme, ela que segura o elevador para não cair. Então, quando o elevador sobe ou desce, ela realiza uma força no sentido do deslocamento, logo também realiza trabalho. Portanto, a resposta correta é a letra C, como eu disse para vocês, já que a força centrípeta é perpendicular ao movimento do ventilador, no caso do exemplo que eu dei, ou no movimento circular uniforme qualquer. Beleza? Todo mundo entendeu? Bom, terceira. A força F de módulo igual a 30 newtons atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento. Dados o seno de 60 raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 1 sobre 2, se o deslocamento foi de 10 metros, qual o trabalho realizado pela força F em joules nessa situação? Então, vamos lá. A gente vai calcular trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? A força ele deu 30 newtons. O deslocamento também foi dado 10 metros. E o ângulo formado é de 60 graus, porque há uma inclinação. E eu disse para vocês que a gente vai usar apenas a componente que atua na direção do deslocamento. Então, vai ser a componente Fx, certo? Fx é F vezes cosseno do ângulo. Então, nesse caso, o trabalho vai ser F vezes D vezes o cosseno do ângulo. O trabalho vai ser 30 vezes 10 vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. 300 vezes 1 meio, 150. Novamente, a resposta correta é letra C. 150 joules vai ser o valor do trabalho realizado por essa força. Ok? Todo mundo entendeu aí? Estão me ouvindo direitinho, que a internet aqui está acusando que está instável. Todo mundo está me ouvindo, gente? Me dê uma posição aí, por favor. Sim, professor. Ouvindo, professor. Beleza, que a internet aqui está meio instável, tá? Esse quarto exemplo aí, eu gostaria que vocês tentassem fazer. Então, mantendo uma inclinação de 60 graus, está semelhante lá o ângulo da outra questão, do terceiro exemplo, com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre esta a cabeça de um palito de fósforo, deslocando com velocidade constante de 5 centímetros, deslocando-se, desculpa, com a velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. Aí, ao final desse deslocamento, a pólvora vai se acender e vai se colocar em chama. Então, está aplicando a força inclinada em relação ao deslocamento do corpo, tá? O corpo vai deslocar para cá. 60 graus. Se a intensidade da força é constante sobre o palito de 2 newtons, a energia empregada no acendimento desse, desconsiderando eventuais perdas, dá o seno de 60 e o cosseno de 60 e as alternativas. Então, vou botar aqui o enunciado. Tentem fazer aí para ver se vocês chegam a uma resposta. Então, você tem o ângulo de 60 graus, a distância de 5 centímetros e a força de 2 newtons sendo aplicada aí no palito de fósforo. E ele quer que você calcule a energia. Nesse caso, a energia vai ser igual ao trabalho, certo? Basta calcular o trabalho realizado pela força, que eu vou ter o valor da energia.
Então, vocês vão calcular o trabalho, que é igual à energia. Trabalho vai ser F vezes D vezes o cosseno do ângulo. No caso aí, cosseno de 60 graus. Tô tentando fazer aí, que já vou aproveitar para tirar uma foto aqui da participação de vocês. Pronto, conseguiram aí? Vamos ver. Então, nós temos aqui as seguintes alternativas. 5 raiz de 3 vezes 10 a menos 2 joules, 5 vezes 10 a menos 2, 2 raiz de 3 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 2 joules e raiz de 3 vezes 10 a menos 2 joules. Trabalho vai ser F vezes D vezes cosseno do ângulo. A força é de 2 newtons, o deslocamento 5 centímetros e o ângulo de 60 graus. Alguém conseguiu aí? Alguém chegou numa resposta? Ninguém? Pode mostrar o cálculo? Então vamos lá. Trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Como o exercício diz, você vai desprezar as perdas por atrito. Então, toda a energia será transferida para o palito. Então, toda a energia do trabalho realizado pela força. Então, calculamos o trabalho realizado pela força sobre o palito, e esse trabalho vai ser igual à variação da energia cinética no palito. E essa energia que vai ser responsável por acender a chama. Então, o trabalho é F vezes D vezes cosseno do ângulo. O trabalho vai ser 2 newtons, que é a força. O deslocamento é de 5 centímetros. Então, você tem que transformar para metros, tá? 0,05 metros, porque você pega 5 e divide por 100, vezes 0,5, que é o cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Então, 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 0,05 dá 0,05 joules, que é o trabalho realizado. Trabalho realizado 0,05 joules ou 5 vezes 10 a menos 2 joules. Portanto, a resposta correta é a letra B, 5 vezes 10 a menos 2 joules. Certo? Não se esqueçam que as unidades têm que estar corretas. Força em Newton, unidade de distância deve estar em centímetros. Certo? Todo mundo entendeu? Beleza, eu vou mandar essas resoluções aí para vocês. Certo? Bom, voltando aqui, nós temos agora a análise do trabalho de uma força peso, tá? Nós vimos ali um exemplo que eu falei para vocês, que o peso, quando o corpo caía, realizava trabalho. Então, o peso de um corpo,
ele pode realizar trabalho, tá? Ou não. Depende da direção e do sentido do deslocamento. Então, quando eu arrastei a caixa lá, no primeiro exemplo, o rapaz arrastava a caixa cheia de peso, e eu disse que uma pessoa senta na caixa e ele continua arrastando, a força-peso, ela está atuando perpendicular ao deslocamento, então formando um ângulo de 90 graus. Nesse caso, o peso não vai realizar trabalho, porque ele está atuando perpendicular ao deslocamento. Porém, no exemplo que eu dei do objeto caindo, o peso está atuando para baixo e o deslocamento do corpo é para baixo também. Então, na queda, o peso realiza trabalho, porque o peso é que vai fazer papel da força. É o peso que puxa o objeto para baixo. A força-peso. Lembre-se que peso é uma força. Então, a força-peso, no movimento de queda, realiza trabalho. Assim como no movimento de subida. Se eu empurro o corpo para cima, o peso continua puxando ele para baixo. Então, o peso é que vai fazer o objeto reduzir a velocidade até parar. Lembra de lançamento vertical? Joga o objeto para cima, ele sobe, diminuindo a velocidade até parar, e depois ele volta a ter um movimento de queda. Isso por quê? Porque o peso com a gravidade atua sempre perpendicular para baixo. Então, existe trabalho da força-peso? Sim. Quando você analisa o movimento de subida ou de queda de um corpo. No movimento de subida ou de queda, você tem a força-peso atuando, tá? Agora, no movimento de queda, o corpo está caindo. O peso do corpo, ele favorece ou prejudica o movimento, gente? Ele favorece o movimento, certo? Então, o peso na descida realiza um trabalho que motor, um trabalho positivo, certo? E se eu jogo o objeto para cima, então se eu lanço o objeto para cima, o peso está puxando ele para baixo. Então, quanto mais pesado for o objeto, mais difícil de arremessar para cima. Isso significa que o peso na subida se opõe ao movimento, prejudica o movimento. Logo, o peso na subida realiza um trabalho que resistente, dificultando o movimento do corpo, tá? Então, o trabalho do peso, ele pode ser positivo ou negativo, motor ou resistente. Motor quando ele estiver caindo, descendo, e resistente quando o corpo estiver subindo, tá certo? Trabalho do peso favorece o movimento na descida e prejudica o movimento na subida. E como a gente vai calcular o trabalho do peso? Trabalho do peso não é força vezes deslocamento? Trabalho é força vezes deslocamento. Qual foi a força? Força-peso. Então, no lugar de F, eu vou colocar P. E quando você analisa a subida ou descida do corpo, qual vai ser o deslocamento realizado por ele? O deslocamento realizado pelo corpo vai corresponder exatamente à altura percorrida por ele. Então, a altura percorrida, então, o cara subiu a escada. Qual foi o deslocamento realizado em relação ao nível do solo? A altura que esse indivíduo subiu. Então, a altura corresponde ao deslocamento do corpo, certo? Se a força, se o trabalho é força vezes deslocamento, a força é o peso, o deslocamento vai ser a altura. Então, posso determinar que o trabalho do peso é mais ou menos P vezes H, força vezes deslocamento. Só que vocês já viram que o peso, pela segunda lei de Newton, é massa vezes gravidade. Então, no lugar de P, eu posso colocar o quê? Massa vezes gravidade. Logo, o trabalho do peso vai ser mais ou menos mgh. Massa vezes gravidade vezes altura. Certo? Então, trabalho do peso, mais ou menos mgh.
Massa vezes gravidade vezes altura. Se o corpo estiver caindo, vai ser mais. Se o corpo estiver subindo, vai ser menos. Certo? Outra coisa importante foi o que a gente analisou naquele exemplo. O trabalho da força, qualquer força aí no caso, nesse caso ele está relacionado com peso, não depende da trajetória. Então, o que depende é do deslocamento, que nesse caso é a altura. Não importa se ele subiu a escada, se ele subiu a rampa, ou se ele fez um monte de zigue-zague para chegar aqui no castelo. Certo? O que vai importar é a altura que ele está em relação ao nível do solo. Então, se ele subiu, o castelo está a 100 metros, você vai jogar aqui 100 metros. Não importa se ele subiu pela rampa, pela escada, ou se ele fez um monte de curva. Certo? A altura que você vai colocar é em relação ao nível do solo, 100 metros, e você vai calcular em cima do peso dele qual foi o trabalho realizado. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Dúvidas sobre o trabalho da força-peso, meu povo? Tranquilo? Então, beleza. Veja bem, depois nós iremos falar de trabalho de uma força variável, tá? Trabalho de uma força variável, eu vou deixar para entrar na próxima aula, porque essa aula nossa já está acabando, e eu preciso explicar detalhadamente para vocês como a gente vê isso num gráfico, tá? No gráfico de força versus deslocamento. Então, nessa aula de hoje eu queria mostrar aqueles exemplos, diferenciar o que é trabalho motor e resistente, quando o trabalho é nulo, e que vocês entendam agora o trabalho da força-peso, que pode ser motor ou resistente também. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Ficou alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Sim, Posso seguir com o conteúdo? Então, joia. Pode. Beleza. Quem tiver qualquer dúvida ou estiver fazendo qualquer atividade, peguem o módulo de vocês, abram nesse conteúdo aí, pode tentar fazer as questões lá. Se tiver alguma dúvida, quiser que a gente trabalhe na aula aqui, a gente bota a questão aqui para trabalhar na aula, ou se preferir, quiser que eu tire a dúvida individualmente, é só mandar no WhatsApp que eu tiro a dúvida para vocês, tá bom? E aí a gente vai continuar fazendo as listas, passando exemplos para vocês, e aí qualquer coisa eu indico algumas questões do módulo também para a gente trabalhar aqui. Beleza? Meus queridos, então por hoje é só. Agradeço a participação de vocês, tá? Prazer sempre estar com vocês. Estou com saudade de todo mundo. Queria estar em sala de aula vendo todo mundo aí, para a gente estar brincando e passando conteúdo, se divertindo e tendo contato. Mas infelizmente a gente tem que aguardar mais um pouco, né? Mas qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? Continue estudando, se dedicando e fazendo exercício, porque física a gente só aprende assim, fazendo exercício para tirar as dúvidas. Beleza? Um abraço para vocês, bom dia. Mais tarde eu mando Tchau, o link aí da professor. gravação da aula. Tchau, tchau. Qualquer coisa está à Valeu, disposição. professor. Valeu, Tchau, galera. professor. Tchau, tchau. Prazer estar com vocês. Um abração. Beijo a todos. Tchau, tchau.